Olá, meus amigos, vamos começar agora a nossa videoaula de hoje, abordando sobre os verbos aí, né, que não mudam suas traduções. Mas antes de começar, eu queria pedir a vocês, para quem puder indicar o canal, para aquelas pessoas que gostam de inglês, eu agradeço. E também se você der o seu like, assistir o vídeo até o final e comentar, seria bom, pois vai gerar mais engajamento aqui no canal. Vamos começar aí nossa aula de verbos, abordando um verbo muito conhecido daquelas pessoas que jogam videogame e também muito conhecido aí das pessoas que já têm um conhecimento básico do inglês, que é o verbo to go. O verbo to go, em sua tradução geral, ele é traduzido pelo verbo ir. É sempre usado com esta tradução em todos os casos que envolvam o nosso deslocamento de um lugar a outro. Ou seja, sempre que você vai, né, de um lugar a outro, o verbo go ele é usado. Vamos ter aqui alguns exemplos abaixo para que você aí tenha uma convicção maior do que é esse verbo, o que ele é traduzido, o que significa, né? Vamos lá. Examples. I want to go to the party. Repetindo a frase, I want to go to the party. Eu coloquei a tradução aqui na frente. Eu vou para a festa. E a outra tradução pode ser eu quero ir para a festa, tá? Temos aqui mais um exemplo. He is going to the beach. He is going to the beach. Aqui o verbo go está no gerúndio. O que é o gerúndio? A forma presente onde dá continuação à ação, tá? Então ele está indo. Aqui eu vou ou eu quero ir. E aqui ele está indo para onde? Para a praia. Going, going é indo. Se fosse she is going, ela está indo. You are going, você está indo. Enfim, várias formas aí de se utilizar o verbo. Terceiro exemplo, nós temos aqui I ou eu go to my house. I ou eu go to my house. O verbo go está sendo expressado aqui como uma ideia de futuro. Uma ação que ainda vai acontecer. Por que uma ação que vai acontecer? A palavrinha ou eu vai dar essa ideia de futuro, tá? Então nós temos aqui traduzido como eu irei para minha casa, tá? Então repetindo aqui, eu ou eu irei go to my house. Eu irei para minha casa. O eu go forma o verbo ir no futuro, expressando uma ideia de uma ação que vai acontecer. Vamos aí para o nosso próximo. Temos aqui o verbo to take. A pronúncia correta é to take. Take. Escutou aí? Vamos lá para os exemplos e para a explicação. Primeiro a explicação do verbo. O verbo to take é um verbo usado em situações formais. Sua tradução é pegar, segurar, agarrar, tomar e levar. Você viu aí que esse verbo, diferentemente do go, do verbo to go, ele tem várias traduções diferentes, mas com sentidos parecidos. Ou seja, você pode usar ele de várias formas, em várias frases diferentes, mas o sentido sempre vai ser o mesmo, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos que eu listei abaixo. Examples. Vamos usar aqui o verbo go com o sentido de pegar na frase. Take this. Take this. Uma frase curta com duas palavras, né? Take this quer dizer pegue isto ou tome isto. Não é um sentido de tomar algo, mas sim de segurar, agarrar, tá? O mesmo sentido parecido, tomar. Quando você entrega algo a alguém. Quando você tem algo e quer que essa pessoa tenha, você passa para ela. Aí você fala isso daqui, ó. Take this. Pegue isso ou tome isso. Vamos ver mais um exemplo. Levar. Levar seria no sentido não de transportar algo, mas sim um sentido diferente, no qual nós temos aqui abordando sobre distância. Ou seja, quando o verbo to take é usado no sentido de levar, nós queremos dizer a distância
que uma pessoa leva de um lugar ao outro. Vamos ver um exemplo aqui. Marco takes 20 minutes to be in his home. Repetindo, Marco takes 20 minutes to be in his home. A tradução da frase é: Marco leva 20 minutos para estar na sua casa. Tá? Então, esse levar aqui ele é distância e tempo. Essa distância e esse tempo é quando a gente se desloca de um lugar a outro e demora um total X de tempo, tá? Não é aquele levar onde você vai transportando, como por exemplo, levar uma sacola de roupas ou levar um monte de frutas, enfim, não é esse levar. Esse levar é outro aí que a gente vai abordar em outra aula. Vamos aqui para um próximo. Temos aqui agora o verbo to blow. To blow também é um verbo muito utilizado aí no inglês e é um verbo muito formal. Vamos conhecer um pouco sobre ele. Este verbo é traduzido como soprar e não muda sua tradução em todos os casos em que é usado. Ou seja, mais um verbo aí que não tem tradução. Ele é diferente do outro verbo que a gente viu, que só tem aqui uma tradução, né? Soprar. A única coisa que vai mudar é a conjugação do verbo determinantemente da ação ou do pronome. Vamos ver aí alguns exemplos. Examples. Nós temos aqui a primeira frase. God is blowing the wind of glory in my life. Lê mais uma vez. God is blowing the winds of glory in my life. Deus está soprando os ventos da glória na minha vida. Nós temos aqui o verbo blow conjugado no gerúndio, a forma contínua, aquela forma que a ação está sendo praticada naquele momento. Blowing, soprando. God is blowing the winds of glory in my life. Então essa é a nossa oração aqui que nós temos. Deus está soprando os ventos da glória na minha vida. Vamos ler a próxima frase. Blow the leaves and you will see the soil above it. Repetindo. Blow the leaves and you will see the soil above it. Sopre as folhas e você verá o solo que está abaixo delas. Sopre está no presente, é uma ação que você está praticando agora, ou você vai praticar. Sopre, soprar. Está no presente aí, onde a pessoa vai praticar a ação. Então a frase ficou em inglês, como eu acabou de dizer, blow the leaves and you will see the soil above it. O verbo não mudou sua forma escrita, mas mudou sua forma conjugada. Mais um exemplo. My cousin was blowing his tea because it was very hot. My cousin was blowing his tea because it was very hot. Minha prima estava soprando seu chá porque estava muito quente. Minha prima estava soprando seu chá porque estava muito quente. Então nós temos aqui blowing soprando novamente no gerúndio, tá? Coloquei aqui para exemplificar onde você pode usar aí as várias formas do blow, que é o nosso verbo soprar em diversas frases, em diversas situações. Vamos agora para o verbo to understand. To understand quer dizer, este verbo se traduz por entender ou compreender. O mesmo não muda sua tradução. Mais um verbo aí popularmente conhecido, eu acho, né? Tenho certeza disso, que vocês aí já devem ter escutado na escola com o professor ou visto em algum livro. To understand aí quer dizer entender ou compreender. Vamos ver alguns exemplos com este verbo. Examples. To understand what's happening, you have to understand what means the life. Para entender o que está acontecendo, você tem que entender o que significa a vida. Repetindo a frase. To understand what's happening,
you have to understand what means the life. Para entender o que está acontecendo, você tem que entender o que significa a vida. Uma frase aí bem reflexiva. Vamos aí ao nosso próximo exemplo. I don't know if you understand what I said. I don't know if you understand what I said. Eu não sei se você entendeu o que eu disse. The understanding is the main cause of comprehension. O entendimento é a causa principal da compreensão, tá? Então nós temos aqui understanding como entendimento. Só nesse caso que mudou aqui a nossa tradução. Então é isso aí por hoje. Quem gostou, dá like, se inscreve aí no canal, que eu agradeço. Até a próxima.